Salve Maria, povo de Deus, uma excelente quarta-feira, você e toda a sua família. Deus abençoe e seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho desta quarta-feira, Marcos capítulo 7, versículo de 14 a 23. Inspirai, Senhor, em nossas ações, ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendereis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas sim no estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros e disse: O que sai do homem, isto é o que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui comigo. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje, quarta-feira, não é um dia qualquer, hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Padroeira dos doentes, que ela interceda por nós, por cada um de nós, pelo enfermo da sua família, ou se é você que está enfermo, peça a intercessão dela durante esse dia. Ela é conhecida pela famosa água de Lourdes, né? Uma água que cura, uma água que sara todas as doenças. Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu mais de 18 vezes, né, a uma jovem chamada Bernadette, né, que tanto é que ela viu a Virgem Maria e não sabia nem mesmo quem era, só depois que a Virgem Maria revelou a Bernadette que ela era a Imaculada Conceição, né? Então, neste dia, peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes para nós, para a nossa família e para cada das pessoas que está ao nosso redor, que convivem conosco, né? E o evangelho de hoje, Jesus, ele fala abertamente, né? Abertamente mesmo, né? Que o que torna o homem impuro não é o que entra de forma líquida, pastosa, ou seja, algum alimento, alguma bebida. Não é isso que torna o homem impuro, mas é o que sai de dentro do coração. Jesus, ele frisou muito bem no evangelho hoje, né? Que as coisas que a gente come não tem poder de tornar a gente impura. Não tem poder de tornar a gente... O máximo pode acontecer a gente passar mal, dar uma azia, etc e tal, mas isso é normal de algum alimento gorduroso e tal que a gente come. Mas isso não tem poder de tornar a cada um de nós impuro, né? Então Jesus frisou muito bem isso e depois Jesus selecionou algumas coisas que faz o homem se tornar impuro. É aquilo que sai do coração, né? Ou seja, adultério, más intenções, roubos, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo, né? Quantas vezes nós alimentamos tais coisas, né, que Jesus falou que alimentamos no dia a dia? Quantas vezes? Isso você vai alimentando dentro do teu coração. E daqui a pouco chega um ponto que você coloca em prática, né? Você alimenta aquele ódio. Você alimenta aquela inveja. Você alimenta aquela vontade de matar, de roubar. Vai alimentando. E de repente você está executando, né?
Então Jesus ele já disse que é pecado só do fato de você alimentar, de você imaginar, de você pensar. Imagine então o ato, né? O ato da maldade. Então é isso que Jesus está condenando neste evangelho. É claramente isso que o Senhor fala, né? Jesus ele apresenta o coração humano como sendo a sede das escolhas, das ações e dos comportamentos. Segundo a doutrina católica, o ser humano é o pai dos seus atos, isto é, ele é genitor, ele dá origem e consciência a esses atos. A moralidade dos atos humanos depende de 3 coisas: o objeto escolhido, a fim de que tenha em vista ou a intenção e a circunstância da ação, né? São esses 3 pilares, né, da ação humana: objeto, intenção e circunstância. Objeto, a intenção, as circunstâncias são a fonte ou os elementos constituídos da moralidade humana. Primeiro, o objeto escolhido é um bem para o qual a vontade se encaminha e a matéria de um ato humano. Ele especifica moralmente o ato da vontade na medida em que a razão o reconhece e o julga conforme ou não o verdadeiro bem, né? Então isso é o catecismo da Igreja Católica está dizendo, né? Que é justamente esses 3 pilares que faz com que a gente caia, né, nessa ação humana: o objeto, a intenção e a circunstância. Então, Jesus ele frisa muito bem neste evangelho que o que torna então o homem impuro é aquilo que sai do teu coração. Por isso nós devemos ter um coração bom, por isso nós devemos alimentar o nosso coração de coisas boas, não de coisas ruins. Se você se alimentar de roubo, de tragédia, de mágoa, de ira, o seu coração só vai se alimentar disso. Mas nós devemos alimentar o nosso coração de bondade, de amor, de benevolência, de esperança, porque aí tudo isso que Cristo nos ensina nesse dia de hoje, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bernadette, que possamos neste dia pedir a graça do Senhor sobre cada um de nós, a graça de poder amar mais, a graça de poder servir mais a Deus, a graça de poder sempre buscá-lo de todo o coração. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, uma ótima quarta-feira. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, não se esqueçam de compartilhar.